desse capítulo 16, mais alguns acontecimentos assim, bem importantes. Nossa, abafou mesmo, né? Abafou mesmo. Alguns acontecimentos, né, bem importantes aqui. E como a gente falou, eles foram passando por alguns lugares onde já tinha a igreja, que eles fundaram, né, de primeiro, e depois deram continuidade na viagem, tendo outras experiências ali, né, outras obras ali que Deus tinha como propósito que eles realizassem. Temos aqui algumas coisas bem interessantes. Quem gostaria de comentar aqui? Eu. Vai. Diga, mana. Bom, nesse versículo, duas situações aqui me chamam muita atenção. A primeira é a da moça, né, que Da Lídia? tinha um dom de adivinhar. Ah, da Tinha adivinhatória. dons adivinhatórios e a família lucrava com isto. Né? Era algo que não era interessante para a família dela que se desfizesse. E aí eles vão lá, ora e dizem, olha, sai dela, e a moça fica livre daquele espírito de adivinhação. E a família fica indignada com eles. Isso é, você vem lá do fim do mundo para cá para bagunçar o nosso negócio? Né? Coisa pagar nossa renda. Né? Em outras palavras, foi isso que aconteceu, né? Eles foram mesmo mal sucedidos, né? Nesse sentido, de ter atrapalhado o ganha-pão dos outros. É a vontade de Deus, né? Graças a Deus que a moça foi liberta. Mas você vê como que o ser humano é vil, né? Ele se aproveita de outra pessoa que está enferma, porque a pessoa está enferma espiritualmente, se ela está possessa, ela está enferma espiritualmente. Usando isso, usando isso para benefício. E a gente não vê isso às vezes na rua, no dia gente? atual, Gente que às vezes está cultivando aquela coisa aquela ali mazela para porque rende. O que a gente vê mais é disso. Muito. Exatamente. De todo lado. Nesse caso aqui, a Bíblia, não sei como está na versão de vocês, a minha fala que eram donos. Provavelmente são pessoas que já têm dinheiro que se aproveitam, né? Pegam e aquela pessoa, como tem hoje sempre existiu no mundo essa questão de prostituição, né? Pessoas pagam, levam a pessoa para aquele lugar e ela acaba sendo a escrava. Você vai ganhar tanto do que você ganhar, né? Usando de uma forma maligna a vida da pessoa, né? Uma adição na vida da pessoa, usando para tirar dinheiro, usando para ter um benefício em cima, né? Como diz a irmã aqui, das mazelas, né? Da pessoa, né? E é bem interessante, assim, aonde o poder de Deus, né? Onde eles passavam era como diz, eu vi um pastor falando, né? Não deixe rastros, deixe marcas, né? Então eles não deixavam rastros, eles deixavam marcas. O que Jesus pode fazer na vida da pessoa. Porque às vezes a gente conhece pessoas que estão numa situação, como a irmã estava compartilhando semana atrás comigo, né? Pessoa que está numa situação tão terrível, está no fundo do poço. E a pessoa fala, diz, olha, Jesus pode te tirar dessa situação, Jesus pode te libertar, Jesus pode te dar uma nova vida. E outra coisa, ela sabe disso. Já conheceu, né? Palavra. Já meio que experimentou, mas volta atrás, né? Ainda não é isso, não. Talvez a gente entenda assim que o que acontece às vezes é que a pessoa até vê coisas acontecerem, mas não teve aquela experiência pessoal que nos leva a esse posicionamento de dizer, não, Jesus, quem sou eu sem Jesus nesse mundo? Jesus é toda a minha vida, acontece um monte de coisa, mas eu não largo Jesus, né? Até passo um monte de problema, sou frustrada em algumas situações, vejo coisa errada aqui, coisa errada até dentro da igreja, que a gente fala, vai né? ver todos os dias. Vê, acontece, mas eu não posso deixar de Jesus. Quem sou eu nesse mundo sem Jesus? Né? Então, é aquela experiência, aquele entendimento que a gente tem pessoal, que aconteça o que acontecer, nada te afasta de Jesus, porque você sabe o que Ele é na tua vida, né? Então, tem, infelizmente, muitas pessoas que estão hoje dentro das igrejas, mas que não têm essa experiência ainda. Estão, às vezes, ainda, né, naquele processo de buscando receber bênçãos, receber respostas, né, receber assim as coisas que Deus tem, porque Deus tem para nos dar, e Ele promete que Ele dá, mas Ele quer primeiro que a gente queira Ele, né? A gente quer primeiro que a gente tenha Ele, porque quando Ele faz parte da nossa vida, tudo aquilo que Ele tem para nós vem junto, né? Então, às vezes, as pessoas estão naquele processo de só querer o que o Senhor pode dar.
né? No sentido de suprimento e bens, né? Bem interessante isso. O que mais que alguém achou interessante ali? O que me chamou a atenção foi o versículo 6 e 7. Porque passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia e também em Bitínia. O Espírito Santo os impediu de anunciar o Evangelho. Se a palavra de Deus diz, ide por todo mundo e anunciar o Evangelho, por que eu não entendi que o Espírito Santo os impediu de anunciar, entendeu? Na província da Galáxia, na Ásia, né? E lá em Bitínia. Interessante essa questão de a pessoa ter essa sensibilidade e ser guiado pelo Espírito Santo. Certamente tinha alguma ocasião, alguma situação ali que poderia ser perigo, poderia ser risco de vida para eles, alguma coisa, porque o Espírito Santo realmente impediu. Certamente os seus planos e os seus propósitos. O importante é obedecer, porque a gente nunca sabe na nossa teimosia, né, às vezes, ou na nossa insistência, é aquela situação, né? Eu quero tal coisa e Deus fala, não é bom para você. Mas eu quero. Não é bom para você, mas se você insiste, eu te dou. Eu lembro uma vez, depois fala, Senhor, o que o Senhor me deu? Eu não te dei. Eu ainda te dei a opção de... Ainda te avisei. Não é assim, às vezes, que a gente, né, que a gente faz com Deus. Então, aqui, é importante a gente entender a sensibilidade que eles tinham ao Espírito Santo. Né? A sensibilidade de entender aqui qual que era o direcionamento, aonde o Senhor queria. Então, a gente entende que o caminho que eles estavam trilhando aqui era o Espírito Santo que estava conduzindo. Né? O Espírito Santo levando. Gente, que tremendo. Né? E será que o Espírito Santo pode guiar a nossa vida hoje, no dia a dia? Sim. Sem dúvida. E será que a gente tem essa sensibilidade? Pouca, quase nada. Você levanta, você levanta, você tem a sua agenda, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou pegar, e vai, e volta pra... Mas será que o Espírito Santo consegue? Eu tenho uma experiência engraçada para até contar. nisso, né? Até pessoal, eu acredito que isso seja... A gente diz assim, eu ouço a voz de Deus, eu escuto a voz... Tem pessoas que são bem incisivas, né? Eu nunca ouvi voz alguma, né? Para ser muito franca. Mas eu tenho um sentimento. Entende? Eu tenho um sentimento. E às vezes quando esse sentimento me diz assim, não faças isso. E eu de minha vontade, que é isso? É impressão minha, essa bobagem eu vou fazer, não vai acontecer. Eu me arrebento. É impressionante, mas é impressionante. Se eu contar né, todas as vezes que aconteceu isso e eu fui contrário a esta, eu não digo que é uma voz, eu digo que é um sentimento. Que diz assim, não faça isso, ou então faça isto. Às vezes essa voz, essa sensação, esse impulso me diz, faça isso, vá desta maneira, faça assim, eu digo, não, que nada, não, eu desvio o pensamento, vou para o outro lado, me arrebento de igual. Quer dizer, todas as vezes. Então, eu tomo isso como sendo o Espírito Santo. Com certeza. Ou a voz de Deus, pronto. Sim, eu não gosto de usar esses termos porque parece a mim. Toda gente tem sua natureza, mas a mim parece arrogância. É como se eu dissesse assim, quem sou eu, meu Deus? Pode estrela aqui na Terra achar que o Eterno vai falar comigo. Por quê? Né? Quem sou eu? Me sinto muito... Coloco-me no meu lugar, né? Então, não acho assim, Deus está falando comigo. Não, mas eu tenho esse sentimento e tenho essa convicção que quando eu não acato este insight, eu me arrebento todas as vezes que aconteceu. Então, pronto, tomo isso como sendo um aviso Porque o Espírito Santo, ele habita em nós. Pois. E de acordo com a palavra, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que habita, não é só você. Que no caso, quando o Espírito Santo, quando habita em nós, ele nos direciona. Sim. Lembra que eu te dei o testemunho dos documentos, né, Mari? Que eu falei que eu nunca tinha tirado da bolsa e por 3 vezes eu ouvi uma voz falando, deixa o documento em casa. Entendeu? Então, eu deixei, naquele dia eu fui roubada pela primeira vez.
Agora, eu já ouvi uma voz nítida. Também falei pra Mari que Não, eu há pessoas acordei. que ouvem Eu já ouvi mesmo, e uma eu voz sei nítida. que é real. eu sei. Uma vez Mas só. comigo nunca aconteceu, já aconteceu. E Comigo eu acontece já isso, ouvi. essa Agora, sensação. a pessoa do Espírito Santo falar comigo, está sempre me falando, porque direcionando a gente. Sim. Nós Aham. somos direcionados Direciona por a ele. nossa vontade, É. direciona, né? E assim, o Espírito Santo, ele é muito criativo, gente. Não tem como a gente pôr o Espírito Santo numa caixinha. Cada um de nós tem uma forma Uma maneira. que Deus fala. Cada um de nós, a gente vê os personagens bíblicos, né? Eu me identifico com José, porque Deus fala muito comigo em sonho. Deus me dá sonhos assim, claro, né? É uma forma. Também nunca ouvi assim aquela voz audível, faça. Também tenho esse sentimento. Mas então cada um de nós tem um jeito que Deus fala. Feeling, não é? Isso, cada um de nós tem, né? Uma feeling forma que a gente sente. de ouvir exatamente, né? Tudo de expressão. Exatamente. Foi uma vez só que ele falou no meu ouvido, mas falou claro mesmo que eu senti até o ventinho. Eu bati o carro no muro da polícia. Eu tava ilegal com a carta brasileira, ilegal no E país. mesmo assim ele fala, viu? Seguro vencido um dia antes, não tinha nada. Eu bati no muro da polícia. A polícia falou, me acompanhe. A voz chegou a mexer meu cabelo, somente a verdade. Cheguei lá depois na cadeira, situação do país legal, carta brasileira. Tira o carro, venceu onde? Foi pá, um em cima do outro. Quero falar só a verdade, né? Mas falou, gente, falou. Eu não ia chegar lá fazer rodeio, não paguei. Porque eu não tinha pagado, não tinha tempo mesmo. Eu falei, venceu onde? Não paguei. Pá, um em cima do outro. Ele olhou na minha cara. O que eu faço com você? Foi só Deus é que sabe. Quando eu falei daquele jeito, ele falou assim, você tem condições de arrumar o muro? Eu falei, tem. Tá bom, arruma o muro. Me mandou embora. Eu tinha que ser de lá deportado lá de Portugal. Sim, sim.